Com a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Senhora presidente, havia sido combinado que era o vereador Gil Baiano que faria essa leitura. Então, eu solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém. Amém. Agradeço ao vereador Gil. Solicito que a vereadora Camila Lima assuma a secretaria ad hoc nessa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário Célio Galeski que realize a leitura do expediente. Boa noite, vereadora Norma Pereira, que preside a sessão nessa noite. Cumprimento os demais colegas vereadores. Expediente do 8/6/2020. Ofício 797/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento 434/2020 de autoria de toda a edilidade. Ofício 792/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento 445/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 031/2020 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 171/2020 de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício 183/2020 do Executivo, solicitando o arquivamento do projeto de lei 35/2020. Projeto de lei 40/2020, que denomina a rua Júlia Rodrigues Ferreira, de autoria dos vereadores Thelma Bley e Vilmar Sudoski. Ofício 182/2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 41/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao combate à Covid-19 ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Ofício 185/2020 do Executivo, encaminhando substitutivo ao projeto de lei 41/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional suplementar e adota outras providências. Ofício 187/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei em regime de urgência, projeto de lei 42/2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Duas as indicações. Indicação 063/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o conserto da calçada na rua Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública. Indicação 064, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção na Estrada Geral do Caraguatá, que dá acesso ao distrito de Felipe Schmidt, onde há vários pontos críticos nessa via. Em um dos pontos críticos é necessário que a água escoe fora do leito da via, que se encontra inundada, que fica na fartura de cima, próximo à caixa d'água. Indicação 065, de autoria da vereadora Zenice Dreyer, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras,
verificar a possibilidade de realizar melhorias no final da rua Frederico Hague, número 760, bairro Industrial, em frente à última casa da rua. Na ordem do dia, segunda votação, projeto de lei 33/2020, que institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual em crianças e adolescentes. Projeto de lei 38/2020, que concede alvará provisório de táxi. Era o que continha na ordem do dia, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente? Alguém gostaria de se manifestar? Eu gostaria de me manifestar sobre a resposta do requerimento que veio da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura e de Desenvolvimento Econômico, sobre a indicação que eu fiz semana passada, e até me surpreendi com a rapidez que eles responderam e a qualidade da resposta, onde eu solicitei uma parceria com o Boticário em relação ao projeto do Oasis para fazer algum trabalho no Rio Canoinhas e seus afluentes. E eles fizeram uma resposta aqui que é importante que a população saiba que está se estudando e fazendo um levantamento de todas as áreas, que são, o projeto pretende iniciar como piloto numa extensão de 1 quilômetro no Rio Barra Grande, que é o principal afluente do Água Verde, e onde foram detectadas 6 nascentes. Então, a partir de todo esse estudo, eles pretendem iniciar alguma parceria realmente com a Fundação Oasis do Boticário. Eu fiquei feliz e que bom que já existe uma alternativa para até usufruir dos benefícios que uma fundação como o Projeto Oasis, o Projeto Oasis da Fundação do Boticário pode trazer para a nossa região. Eu entendo que é de extrema importância e é uma coisa que basta ter projeto, não há necessidade de investimentos de recursos públicos, e fiquei muito feliz com o teor da resposta. Eu gostaria de cumprimentá-los e cumprimentar os internautas, os colaboradores da casa, e peço agora a inclusão não. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Passamos, então, à ordem do dia. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 42 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Crédito no valor de R$ 733.883,37, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está incluído na ordem do dia o projeto de lei número 42 de 2020. Coloco em votação e discussão o projeto, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 33 de 2020, que institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Votação nominal. Vereadora Camila Lima. Meu voto é sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Sim, senhora presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim, senhora presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhora presidenta.
Vereadora Zenici Dreher. Meu voto é sim. Está aprovado, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 33 de 2020. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 38 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. A votação desse projeto ocorrerá de forma nominal, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhora presidente. Vereador Célio Galeski. Sim, senhora presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhora presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhora presidente. Vereadora Zenici Dreher. Meu voto é sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 38 de 2020. Voto sim, senhora presidenta. Desculpe, vereador Paulo Glinski. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei número 42 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Crédito adiciona suplementar no valor de R$ 733.883,37, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Vereadora Zenici Dreher, com a palavra. Boa noite, senhora presidente Norma Pereira. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Camila, aos internautas que nos acompanham, aos assessores da casa. Então, gostaria de explanar um pouquinho sobre este projeto de lei. Esta é uma resposta, então, do governo federal à devolução dos nossos impostos em recursos para serem direcionados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. É um auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos, né? Todos os hospitais do país foram contemplados com recursos, e é importante salientar a população canoinhense que com mais este recurso, então, ultrapassa 2 milhões de recursos exclusivos para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, advindos do governo federal. Através da estruturação dos leitos de UTI do Hospital Santa Cruz, o hospital pôde, então, habilitar os 5 leitos, e esses 5 leitos resultou no recurso de R$ 720 mil para custear os leitos por 90 dias. Então, na sexta-feira, dia 5, foi repassada a primeira parcela de R$ 240 mil, correspondente a 30 dias de serviços que serão prestados pela UTI, os leitos de UTI do hospital. Os 720 mil foi dividido em 3 parcelas. Porém, conforme já discutido nessa Casa de Leis, através da portaria 1393 do dia 21 de maio, já foi anunciado um montante de recursos como auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos. E a primeira parcela foi no valor de R$ 282 mil, que também foi repassado ao Hospital Santa Cruz na sexta-feira, dia 5, totalizando, então, 522 mil o valor total de repasses, então, na sexta-feira. É importante deixar claro a toda a população e aos senhores vereadores que, por conta da qualificação dos leitos da UTI, da habilitação dos leitos, o próprio hospital deu um salto no valor da segunda parcela, que veio, então, de R$ 733 mil. Esse recurso entrou no dia 3 de junho e, pela portaria 1448 do dia 29 de maio, o município, o Poder Executivo, tem 5 dias úteis para repassar este recurso ao hospital, para que ele possa comprar equipamentos, medicamentos, insumos, ampliar a contratação de pessoal, se necessário, né, para garantir os atendimentos de excelência. Então, foram mais de 2 milhões, contando com 2 emendas parlamentares, que também foram repassados nesse último mês. É importante salientar e prestar informações à população que deste montante, para custear os 5 leitos de UTI, porém, poderão ser ampliados agora nos próximos dias, diante
de todos esses recursos repassados, que, graças a Deus, os nossos números estão bons, e hoje, por exemplo, nós estamos ocupando um leito de UTI. Então, dos 5, nós temos um paciente internado, e o hospital recebe pelos 5. Então, em torno de R$8.000 por dia para a manutenção dos 5 leitos. Importante frisar que o SUS é isso, é a busca do equilíbrio, né? Sempre importante os recursos para custeio, importante o auxílio financeiro e bem importante o apoio aí de todos os vereadores para que a rede SUS funcione aí de forma qualificada, né, com uma estrutura adequada que a população merece. Então, seria esta minha defesa no sentido de votar o quanto antes para que a prefeitura e o prefeito possa repassar esse recurso o mais breve possível ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Seria isso, muito obrigada. Isso. Não havendo mais quem queira discutir, então vamos à votação. Alertando apenas que a votação ocorrerá de forma nominal, sim, é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, presidente. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhora presidente, mas eu ia até na hora da discussão do projeto, porque na ordem do dia está o projeto de lei 41/2020, que autoriza o município a firmar o convênio. Nós estamos votando a abertura de crédito, mas para que seja, que nós possamos repassar o recurso, nós também precisaríamos votar, vereadora Zanesi, senhores vereadores, o projeto de lei 41. Então, meu voto é favorável ao projeto de lei 42, mas fica esse questionamento com relação ao 41. Eu posso responder já, senhora presidente? Pode. Não é necessário, nós fizemos uma reunião até na sexta-feira com a assessoria jurídica, foi uma questão de entendimento da assessoria jurídica a necessidade do convênio. Mas, na verdade, a portaria do governo federal, ela já discrimina qual entidade vai receber o recurso e no que ela pode aplicar esse recurso. Então, foi feito um contrato administrativo para repasse, contemplando o artigo da própria portaria que diz no que o hospital deve gastar esses recursos, que é medicamento, equipamento, pessoal, pequenos reparos. Então, daí não é necessário convênio, é contratação de serviço através de um contrato administrativo. Seria nesse sentido, então, e também para não tornar mais moroso esse processo, a lei é mais no sentido das dotações ali, a questão orçamentária mesmo, devido ao excesso de arrecadação. E o instrumento contratual é poder discricionário de cada prefeito que garanta o repasse e a prestação de contas conforme as portarias do governo federal. Vereador Célio, veio o ofício do gabinete do prefeito hoje pedindo o arquivamento do 41, que irá para a leitura amanhã. Então, por isso, senhora presidente, porque aqui... que chegou depois... Agora entendi. Porque eu ia questionar se da desnecessidade, então, da aprovação do projeto de lei 41, conforme a vereadora Zanesi relatou, que eu só tenho aqui o expediente de hoje, que foi lido hoje. Então, eu entendi que, como estava aqui na leitura, era porque há necessidade do projeto de lei. Mas, então, se há o arquivamento, a senhora já respondeu o meu questionamento. Obrigado, senhora presidente. Mas seu voto é sim, o 42? Sim, meu voto é favorável ao projeto de lei 42. Ótimo. Vereador Coronel Mário. O voto é sim, senhora presidente. Vereador Gil Baiano. Meu voto é sim, senhora presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Zanesi Dreher. Meu voto é sim. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei número 42 de 2020. Passamos aos requerimentos. Eu convido a vereadora Camila Lima, segunda secretária ad hoc, a efetuar a leitura dos requerimentos.
Boa noite a todos. Requerimento 473 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando informar qual a previsão para o término da servidão Helena Pientiontekowski. Coloco em discussão o requerimento número 473 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis, sinalizem positivamente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento número 473 de 2020. Requerimentos número 474, 475 e 476 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, ao senhor secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, reiterando solicitação que sejam retomados os estudos técnicos necessários para que o município de Canoinhas receba uma agenda transfusional de sangue, considerando que o município de Canoinhas, a capital catarinense dos doadores de sangue, conforme a lei estadual número 11.833, de 10 de julho de 2001. Coloco em discussão os requerimentos 474, 475 e 476 de 2020. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Cumprimento, senhora presidente, cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assistem nesta sessão online, desejo a todos o meu cordial boa noite. Senhora presidente, tem alguns assuntos que são recorrentes nessa Casa de Leis, e recentemente houve uma sessão da Academia de Letras de Canoinhas, pela passagem dos 6 anos, do qual eu era orador. E no momento da apresentação da cadeira a qual o patrono é o senhor Orestes Golanowski, tinha muitas pessoas assistindo a sessão e eu fiz um breve relato de quem foi o senhor Orestes. E após o término dessa sessão, algumas pessoas me questionaram, né, com relação à grandiosidade do senhor Orestes, a grandiosidade do município com relação à doação de sangue, tá? E nessa conversa, uma das pessoas me questionou, né, se aqui havia agência transfusional ou se os pacientes, tá? Aliás, os doadores eram levados, né, para outros municípios. Como nós estamos no mês vermelho, junho vermelho, que é o mês que se discute, que se comemora, enfim, a questão da doação de sangue, dia 14, inclusive, é o dia doador de sangue no mundo. Eu estou reiterando esse requerimento porque a própria pessoa, que também faz parte dos quadros da Polícia Militar, ficou surpreso com os indicadores que nós temos, salvo engano, 5% de doadores da população aptos a doar, né? A Organização Mundial da Saúde fala em 1 ou um pouco mais por cento. Como que nós não tínhamos essa agência? E houve várias discussões dessa Casa de Leis, houve promessa, inclusive, que seria reaberto o nosso EMOSC. Eu acho que alguns assuntos eles são importantes e nós não podemos deixar, né, que eles caiam no esquecimento, digamos assim. Nós temos um laboratório de entomologia, eu havia questionado a senhora vereadora Zenici, pouco antes da sessão, que é um local do espaço que, através de convênio, seria cedido, inclusive, ao município. Mas essa discussão, para mim, tem que ser retomada. Tem muitas pessoas, né, através da Dosaré, que estão sendo ainda levadas para outros locais. É um absurdo que nós não tenhamos ainda essa agência transfusional no município, submetendo a muitas pessoas que querem fazer a doação, né? Existe até um contraditório nesse sentido, as pessoas querem doar, tem que ser levados, tem que ser pago o lanche, tem despesa, enfim, para algo que você vai doar, que o Estado, o município, né, deveria valorizar muito essas pessoas. E eu acho que isso está sendo deixado de lado. Como junho é o mês que se discute isso, eu acho que é um bom momento para nós retomarmos essa discussão. Inclusive, nós sabemos de um momento um tanto quanto instável com relação ao Estado
da Secretaria de Estado da Saúde, em função de compra de respiradores, mas é uma discussão que nós não podemos deixar de retomar. Assim como outras que nós tivemos aqui, com relação a perícias, que tomei conhecimento também que aquela perita que não podia prestar serviço em Canoinhas está prestando serviço em Mafra, perdão. Então, alguns assuntos que elas acabam nós deixando de lado, nós não temos uma resposta oficial para isso e eu acredito que nós devemos retomar. Não é somente do meu interesse, como acredito que seja do interesse dos senhores também, que essa agência transfusional ela realmente seja ativada em Canoinhas. Tem um laboratório de entomologia, eu sei que havia um espaço no Hospital Santa Cruz para isso, mas eu acho que o Estado tem que investir nesse sentido, valorizar a nossa capital catarinense de doadores de sangue, que temos esse título, nós temos que ter um pouco mais de reconhecimento nesse sentido, principalmente em respeito a tantas pessoas, que doam o seu sangue, em favor do semelhante. Eu acho que é um momento oportuno para nós retomarmos essa discussão. E também coloco à disposição, se os demais edis gostariam de assinar o requerimento, para mim seria uma honra. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre o requerimento? Vereadora Camila Lima? Gostaria, se o vereador Coronel Mário aprovasse, se eu posso assinar junto com o senhor. O vereador Coronel Mário, inclusive, deixou à disposição de todos, se todos concordam em assinar. Eu apenas gostaria de complementar, e acho, vereador Coronel Mário, que nós poderíamos reunir todas as respostas que vieram a essa casa, dos requerimentos efetuados lá em 2017, início de 2018, no meio daquela discussão calorosa, inclusive a ata daquela audiência que nós tivemos aqui da Assembleia Legislativa, onde foi prometido reabrir a agência, e depois teve aqui, se eu não me falha a memória, a Denise, que era a diretora lá de um órgão lá em Florianópolis, e que já estaria tudo aprovado, que só faltaria passar pela Anvisa. Foi feito todo o levantamento da área do hospital, não do que são os consultórios médicos, do lado direito, ali como quem ia para o centro cirúrgico, que seria o espaço ideal, inclusive, para essa agência transfusional. E então, se vocês concordarem, nós podemos solicitar que a assessoria legislativa aqui reúna toda essa documentação e que a gente faça um dossiê. Se tem esses contatos, reunir toda essa documentação, eu acredito que fazer uma solicitação com tantos documentos favoráveis que nós temos, tanta coisa que se encaminhou e que estava tudo certo para começar inclusive os valores licitados, segundo informações que nós tivemos, para complementar essa nossa solicitação. Seria isso. Vereador Coronel Mário? Desculpa, senhora presidente, tá? Em 2017, em março, tem até o número do requerimento aqui, está no meu celular. Nós já havíamos formulado, assinado por toda a edilidade, inclusive, um requerimento nesse sentido. E até, desculpa, eu acabei não sugerindo, mas eu ia propor, à senhora que nós reuníssemos todos os documentos, juntássemos esse requerimento e retomássemos essa discussão. Muito obrigado pela sua lembrança. Então, ótimo. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que concordam com os requerimentos 474, 475 e 476 de 2020, sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos 474, 475 e 476 de 2020, por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 477 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando que se proceda a estudos técnicos necessários para que se instale um busto de bronze em local a ser definido em homenagem ao maior doador de sangue do mundo, senhor Orestes Golanowski, que também foi fundador da Dosarec. No local definido, seja feita também a inscrição Canoinhas, capital estadual dos doadores de sangue. Está em discussão o requerimento número 477 de 2020. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu já fiz uma breve contextualização no início, tá?
Mas nessas conversas que eu tive, né, com essas pessoas, ficam extremamente impressionados, talvez para quem não conhece, e nós temos que deixar registrada a história do seu Orestes. Para quem não conhece toda a história, que esse senhor doou sangue 2 vezes no mesmo dia, não sei se é conhecimento de todos os senhores edis ou de toda a comunidade, para salvar uma senhora que tinha acabado de dar luz. O bebê foi salvo, infelizmente a senhora faleceu. Mas no mesmo dia ele doou 2 vezes sangue. E em outra situação, ele doou sangue num picadeiro, num circo que vem em Canoinhas, né, para mostrar e incentivar as pessoas a doarem sangue. A riqueza da homenagem que foi feita ao seu Orestes na Assembleia Legislativa é impressionante. Eu acho que nós temos que cultuar os nossos heróis. E o seu Orestes, e tanto que eu propus a homenagem a ser patrono da minha cadeira na academia, porque quando eu falo, eu até me emociono, porque literalmente o seu Orestes doou sangue, né? Doou o seu sangue em várias situações pelo seu semelhante. Então, nós temos que nos orgulhar disso. As pessoas que de fora assistiram a sessão, eles tinham Canoinhas como capital catarinense da erva mate. É um título que nós nos orgulhamos bastante. Já foi capital mundial, inclusive. Mas é muito mais, na minha leitura, na minha simples leitura, que já está bem clara, respeitando a opinião dos demais, eu acho que o título de nós sermos capital catarinense doadores de sangue, e eu vou propor também ao senador Jorginho Melo, eu acho que foi feita uma coisa nesse sentido, mas não teve o devido encaminhamento, que nós sejamos a capital nacional de doadores de sangue, em face de toda a história que tem nesse sentido. Quando eu vejo que mais de 29 mil pessoas já doaram sangue aqui em Canoinhas, né, praticamente o dobro da população, que já foram doadores, é um título que nós temos que ostentar com muito orgulho. O busto é uma questão até discutível, mas uma placa na entrada do município, né, isso tem que ser muito bem estudado e, na minha simples leitura, tem que ser feito. Nós temos que ostentar esse título com muito orgulho, né? Canoinhas, por força de lei estadual, já é, mas eu acho que nós temos que sermos um pouco mais ufanistas nesse sentido e ostentarmos, né, essa placa e esse título, para que todas as gerações, ou futuras gerações que estão por vir, tenham conhecimento de quem foi esse homem no município. Seria isso, muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Se o vereador autor permite, eu gostaria de assinar junto também esse requerimento. Toda a edilidade? Tá. Então, está aprovado o requerimento número 477 de 2020, por unanimidade de todos os vereadores presentes. Sem mais requerimento, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora Camila. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para se manifestar sobre matéria de interesse pessoal. Ninguém inscrito? Vereador Célio Galeski. Senhora presidente, vereadora Norma Pereira, meus colegas vereadores, só quero aqui cumprimentar o vereador Paulinho e a Amanda, que hoje veio ao mundo a Ana Amália, né? E o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A nós que somos pais, né, sabemos dessa alegria, que é um momento único, né? Então, eu quero cumprimentar o casal. E, senhores colegas vereadores, na semana passada eu tive a oportunidade de ir até um programa de rádio, programa do Biluca, que tem uma audiência muito grande, né? E falei que o PSL de Canoinhas terá candidato na majoritária e que eu sou pré-candidato a vice-prefeito ou até a prefeito. E eu estava ouvindo, na sexta-feira, o vice-prefeito Renato Pique, né, se manifestou, dizendo que até chamava a atenção dele, senhora presidente, pelo fato de que eu tenho um bom relacionamento com o atual prefeito Beto Passos, e isso é verdadeiro,
né? Ele que cursa Direito junto com meu filho, fazem alguns trabalhos juntos. Todo mundo sabe do relacionamento que a gente teve com relação à questão da presidência. O ano passado a gente trabalhou muito junto, isso legislativo e executivo, fazendo com que o povo de Canoinhas ganhasse com isso, né? Então, eu não digo que não tem um ótimo relacionamento com o prefeito, talvez até arrisco a dizer, vereadora Camila, que melhor até que o próprio vice-prefeito, né? Mas isso não significa dizer que eu não possa disputar a eleição, até porque eu sou presidente do PSL, a gente tem conversado com os membros do PSL de Canoinhas, nós temos conversado com o PSL do Estado, e o PSL tem dito que Canoinhas é prioridade, né, nessa questão da eleição. Então, eu manifesto aqui realmente o meu desejo de participar da majoritária, né, e estou afirmando isso, independente dessa condição do vice-prefeito, né, falar que eu devo satisfação ao prefeito Beto Passos, ou, né, nada disso. Eu vou participar, pretendo realmente participar da majoritária, e aí a gente está conversando com os demais partidos, né, para essa composição. Então, é só deixar bem claro que o PSL de Canoinhas terá candidata na majoritária e que eu sou pré-candidato. E que nós temos lá, já afirmei isso também, nós temos um grupo de excelentes nomes que vão disputar a eleição. Na sua grande maioria é a primeira vez, né? Mas que tem plenas condições de fazer uma eleição muito bonita, que nós tenhamos condições de eleger vereadores e poder ajudar o município de Canoinhas. E parabenizar a vereadora Norma Pereira pela condução, né, nessa noite como presidente dessa casa. Um abraço a todos. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vereador Paulo Glinski. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha, quero inicialmente aqui também externar meus parabéns ao vereador Paulinho pelo nascimento da filha. Com certeza uma data importante, marcante para ele, assim como foi para todos nós que tivemos a oportunidade já de ser pais, né? Parabenizar a vereadora Norma pela condução da sessão, de forma brilhante, e colocar rapidamente alguns assuntos. Nós hoje tivemos a votação desse projeto de crédito adicional suplementar no valor de 783 mil e alguma coisa. A vereadora Zeneci explicou muito bem a questão da desnecessidade do convênio em razão da portaria do governo federal. E eu fico imaginando, né, a gente vive numa comunidade que tem os seus erros e seus acertos, mas nós primamos pela honestidade aqui, seja na Câmara, seja no Executivo, seja no Hospital Santa Cruz, seja em diversas entidades, né? E eu fico imaginando nesse país nosso, de tantas coisas que a gente vê no dia a dia, quanta gente mal intencionada tem recebendo valores de forma, entre aspas, livre para poder aplicar sem a necessidade do legislativo aprovar e fiscalizar um convênio, que a nossa atribuição também é fiscalizadora. Tendo um convênio, nós temos mais facilidade para fiscalizar. Aqui eu tenho a plena convicção que esse valor vai ser muito bem aplicado pelo Hospital Santa Cruz, vai atender o anseio da comunidade. Mas nesse nosso país, onde nós vemos aí o pessoal armar uma quadrilha para comprar respirador que sabia que não ia vir, e nós, vereador Coronel Mário, lutando para ter aqui o nosso EMOSC, ou pelo menos uma estrutura que permita prestigiar esse histórico número de doadores de sangue que nós temos aqui, e que não tem, muitas vezes, vontade, não tem recurso, mas para sentar numa mesa 4, 5 e decidir, viu, vamos dar o migué aí, vamos comprar um respirador fajuta, vai 2 milhões para a conta de um, mas não sei para a conta do outro. Então, eu faço esse comentário porque, às vezes, vereador Célio, quando Vossa Excelência coloca que tem bons nomes, embora talvez alguns vão disputar a eleição pela primeira vez, que bom que existem bons nomes e pessoas que querem disputar as eleições, porque aqui nós temos um mecanismo muito forte de fiscalização. Nós podemos errar, nós podemos acertar, mas aqui nós estamos todos primando para que a coisa seja o melhor possível e da forma mais honesta possível.
Porém, a gente vê que não é assim que acontece, infelizmente. A gente vê num momento de desgraça, de pandemia como esse, alguém... Vou usar o exemplo de Santa Catarina para não falar de outros lugares, nós tivemos problema em vários locais, mas nós vemos assim, vamos desviar aí milhões de reais que podia ser para o nosso Hemocentro aqui, que podia ser para ajudar nossas entidades, sabe? Então, a despreocupação com a vida humana. E nós precisamos de pessoas de bem na política, disputando cargos, sendo vereador, sendo vice, sendo prefeito, sendo deputado, sendo governador, enfim, precisamos de pessoas de bem, que daí essas coisas diminuem muito. E quando a gente verifica a nossa situação antiga de desmerecimento por parte do Estado de Santa Catarina, não vou nem falar na questão política, vou falar numa questão geral. Se o senhor Orestes Dolanoski fosse manezinho da ilha, fosse nascido em Florianópolis, já tinha uma rodovia com o nome dele pela grandiosidade do trabalho que ele prestou para o país. Mas o senhor Orestes era aqui do Planalto Norte, essa região esquecida desde o início do Estado de Santa Catarina. Infelizmente, esquecida. Eu me recordo até, eu participei de uma homenagem que a antiga RBS fez em Florianópolis, no Teatro Carlos Gomes, para 10 pessoas que eles classificaram no Estado de Santa Catarina como grandes nomes nas suas áreas. Eu tive a oportunidade de fazer presente, porque a minha falecida avó foi homenageada pelo trabalho que ela fazia na PAI. Canoinhas tinham 2 pessoas, a minha falecida avó, Ana Maria Gosglinski, e o seu Orestes Dolanoski. Foi até comentado uma cidade do interior com 2 pessoas participando de 2 entidades tão importantes. Mas aquilo termina a homenagem e nós voltamos aqui para o nosso interior e Florianópolis fica cuidando da vida dela, seja A, B ou C. Então, por isso é importância, na minha visão, e faço esse comentário, de que as pessoas, de fato, participem. Venham participar, sejam fiscais, ajude a cobrar. Já melhorou, mas tem muito a andar na nossa região ainda, nesse descaso que há com histórico da nossa região. E com relação ao vereador Célio, a vossa candidatura, eu acho que todos têm o direito de pleitear. Quem está na vida pública, quem está afiliado num partido, tem o direito de pleitear, assim como a pessoa tem o direito de dizer, não, essa eu não quero disputar, ou essa eu quero ser candidato a prefeito, ser a vice, ser a vereador. É importante que as pessoas participem para poder contribuir com o projeto. É melhor você disputar uma eleição e vir participar do que, às vezes, passar uma vida criticando, mas na hora de colocar o nome à disposição, não quero, que não dá. Então, é importante, faço voto que as pessoas participem. E, para finalizar, a gente viveu esses momentos de manifestações, faz parte, está no mundo inteiro, não é aqui no Brasil, por vários motivos, né? Mas uma das coisas que as pessoas podiam fazer como mobilização agora é fiscalização no portal da transparência, entrar lá nos gastos do Covid que nós temos no Estado, no Brasil, nós podemos fiscalizar, fazer uma manifestação sem ter aquela proximidade, quem sabe aquela aproximação, mas podemos ver muitas coisas, porque talvez nunca veio tanto recurso por uma situação específica como está vindo agora. Claro que é tudo caro, manter uma UTI, a vereadora Zenici muito bem colocou, temos 5 leitos habilitados, recebemos pelos 5, hoje tem ocupado. Talvez, entre aspas, pode não estar dando prejuízo, mas se amanhã tiver os 5 ocupados, vai ser deficitário, esse valor é pouco. Então, é um valor que tem que ser bem controlado, então que a comunidade também participe, analise, verifique, veja os gastos, opine numa situação produtiva para o país, ajudando a fiscalizar. Obrigado, senhora presidenta. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreher. Quero externar meus parabéns também à enfermeira Amanda Slabadat, né, e ao nosso presidente vereador Paulinho Basílio, pela filha, né, que nasceu hoje, mas também quero externar os parabéns à enfermeira Amanda pelo trabalho de excelência que realizou no Centro de Informações Covid. Então, a Amanda, a Josiane e a Fábia são as 3 enfermeiras que conduzem toda a central de informações, junto com a assistente social Viviana e os demais membros da equipe. É um trabalho que iniciou no dia 20 de março e funciona de domingo a domingo, das 7 da manhã às 19 horas, e trabalham com todas as informações, monitoramento de pacientes, e é um trabalho de excelência, aumentou bastante o número de monitoramentos,
e elas estão o tempo todo no grupo, sempre muito atuantes, e a Amanda trabalhou ali até o último minuto que ela pôde, não fisicamente, mas no grupo com suporte técnico. Não é fraca a enfermeira Amanda, tá? Ajudou muito ali no grupo e trabalhou até onde pôde mesmo. Acredito que a médica que disse para ela, você não pode ir mais, porque acho que senão ela iria até hoje de manhã, muito envolvida. E com relação ao governo do estado, eu só vou acreditar nas promessas quando elas estiverem na prática, né? Porque, infelizmente, se fôssemos aguardar retorno do estado, não teríamos o que fazer com os 40 pacientes que fizeram uso dos leitos específicos para a Covid no Hospital Santa Cruz, porque até agora não teve repasse nenhum do governo do estado para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Nós temos monitorado isso, e isso é muito ruim para o município de Canoinhas. Não sei os demais municípios como que estão, só ficamos nas promessas da entrega dos respiradores. Eu vi que em alguns outros municípios foram entregues alguns, mas para o Hospital Santa Cruz ainda não recebemos nada do governo do estado, nem em equipamentos, nem em recursos financeiros. Ficou apenas a promessa do repasse do valor integral da política hospitalar catarinense, mas até agora não teve nada. E, vereador Coronel Mário, a gente lamenta muito porque o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, se comprometeu na gestão passada de ceder o laboratório de entomologia para ampliação das ações no município, principalmente relacionados ao trabalho do controle de zoonoses, agentes de endemias, para que pudesse utilizar aquela estrutura física que foi reformada com recursos públicos e que está abandonada pelo governo do estado nessa gestão. Não se usa para nada e não fizeram os termos adequados. Fizemos o requerimento no início desse ano, quem sabe precisamos reforçar esse requerimento e cobrar mais respostas, tanto no papel quanto na prática, né, do governo do estado. Que prometer é fácil, né, mas nós queremos essas promessas cumpridas, porque envolve aí toda uma população que está desassistida pelo governo do estado. Seria isso, Norma Pereira, parabéns pela sua condução hoje, muito bom. Obrigada. Vereador Coronel Mário. Primeiramente, cumprimentar a senhora, presidente, pela sua condução também. E como todos externaram, não poderia deixar de externar os meus cumprimentos ao nosso presidente Paulinho, a Amanda. Meu menino agora estava aqui olhando para mim, fazendo um positivo para ver se podia dar um abraço, já disse, não, espera um pouco. Só quem é pai sabe, né, o momento que a vida da gente muda totalmente quando você tem um filho, quando você tem uma filha, enfim. Que esse anjo de luz que veio, né, traga muita felicidade para o casal, para a família. Né? Muitas noites sem dormir, isso vai passar também. Vereadora Camila, os meus 3 pimpolhos eu virei alguma noite, tá? Eu sei que o vereador Célio, o vereador Paulo e os outros pais, eu fazia isso por causa da minha esposa também, que além de amamentar, né, ela passava por alguns perrengues com a pesada à noite, mas isso tudo faz parte. E é uma satisfação muito grande ver os olhos deles brilhando, né, pedindo para o pai, abrindo os braços para dar um abraço. Ainda não dá. Mas eu também, de público, gostaria de externar o meu agradecimento ao nosso presidente Paulinho e também ao tenente-coronel Silvano Sassinski, comandante da Polícia Militar. Pela maneira ética, eu fiz uma manifestação na última sessão, um tanto quanto, posso usar, dura naquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Ela é interpretada de várias formas, mas o senhor presidente, agradeço a forma como se manifestou, também o tenente-coronel Sassinski. Isso demonstra muita ética, uma postura firme naquilo que também acredita. Eu não poderia deixar de externar isso de forma pública, até mesmo porque, vereadora Camila, quando a gente faz uma manifestação dessa natureza, existem várias interpretações. E nós temos que respeitar o contraditório, nós temos que respeitar as interpretações de maneira diferente. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós, vereador Paulo, muito bem o senhor mencionou, nós queremos sempre o bem comum, independente do que quer que seja. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa Câmara de Vereadores, estar nessa atual legislatura com os senhores e senhoras, né, pelo nível elevado das discussões e sempre pela forma muito cordial, cortês, amiga, ética, como sempre nos conduzimos. E como o senhor bem falou, vereador Paulo, tá? Nós podemos nos orgulhar, graças a Deus, honestidade não é virtude, mas
nossa Câmara de Vereadores, os seus integrantes, não falo só dos vereadores, mas todos os integrantes da Câmara de Vereadores, com certeza são pessoas extremamente honestas. Eu pude testemunhar isso e fico muito feliz quando o senhor faz essa manifestação também. Vereador Paulinho, muito obrigado mais uma vez, parabéns por ser pai, e vai passar, né, suas noites aí de perrengue também com a pequena, mas isso tudo faz parte do processo, e a felicidade lá na frente, viu? Você vai ver que vai mudar totalmente. Mas a responsabilidade agora também, né? Puxãozinho de orelha, presidente novo, presidente novo, pai novo, né? Mas é muito legal. Eu também fui pai novo, né? Mas é muito bacana. Obrigado. Vereador Célio Galeski. Eu estava aqui ouvindo a vereadora Zenici, mas antes, só sobre o senhor Orestes Golanowski. O senhor Orestes fez história na política canoense. Em 1996, enquanto a legenda era pouco mais de 1.800 votos para eleger um vereador, ele sozinho, né, fez 1.902, quer dizer, mais votos que a legenda. Naquela eleição, se o partido fosse Orestes Golanowski, teria eleito um vereador. Depois se reelegeu na legislatura de 2000. Eu tive a oportunidade de ser vereador com ele, via em muitas vezes a emoção dele na tribuna, né, da Câmara, né, defendendo realmente a questão da Dosarec, a questão da doação de sangue. Né? Então, para mim, é um privilégio ter, né, estado com ele nas duas legislaturas dele, já que eu assumi em 98. Mas, vereadora Zenici, sempre que, nesses anos que eu estava aí, o que eu mais ouvia do governo do Estado era a dívida com os hospitais filantrópicos. Né? E eu falo isso dos 8 anos do Luiz Henrique, eu não lembro do Amin, mas dos 8 anos do Luiz Henrique eu ouvi isso do governo do Estado, do Raimundo Colombo, né? Mas já não ouço mais hoje no Carlos Moisés, de que ele deva para os hospitais filantrópicos. Era uma dívida, sei lá, 750 milhões, 800 milhões, 600 milhões, enfim, mas que estão quitadas. Eu lembro da vereadora Norma Pereira, quando dizia que esse atraso dos 100 mil da porta de entrada gerava um prejuízo muito grande, muito além do próprio 100 mil, porque aí o hospital, como não recebia esse dinheiro, tinha que pagar juro, multa, etc. Nesse ponto, o governo do Estado pagou a dívida, que os outros não pagaram, que nem era dele. Se tem outras coisas que precisam ser feitas pelo Estado, mas há que se reconhecer que isso foi feito que os outros não fizeram. Então, a menos que a informação que eu tenha seja incorreta, mas, né, não é informação. Então, sob esse aspecto, o Moisés, com relação à saúde, está em dia. Vereador Paulo Glinski, né? A gente viu aí no final de semana passado a GAECO atuando, pessoas presas. Esse é o preço de quem faz a coisa errada. Mais dia, menos dia, vai acabar nisso. Né? Isso é só um alerta para quem realmente faz a coisa errada. Todos nós sabemos que é assim. Tem alguns que teimam nisso, né? E isso, infelizmente, não ocorreu só em Santa Catarina, ocorreu na Bahia, no Rio de Janeiro, no Pará, enfim, em outros estados. Haverão governadores que serão presos, né? Essa informação que a gente tem. Com relação a Santa Catarina, até agora não há nada que impute ao governador essa questão aí, né? Pelo menos é o que a gente tem ouvido, né? Mas, enfim, o preço do pecado é a morte. Quer dizer o seguinte, fez a coisa errada, vai pagar, vereador Paulo Glinski. Isso é muito claro. Então, feliz de nós que não nos envolvemos com aquilo que não é nosso, né? E aquilo que não é nosso, que nós estamos falando do poder público, nós temos tido um cuidado muito grande. Esse é um exemplo, né, da cidade de Canoinhas, da Câmara de Vereadores de Canoinhas, eu creio que do Executivo de Canoinhas. Né? E eu não falo só nessa legislatura, mas, vereador Paulo Glinski, né, nas demais, que o senhor esteve comigo, a vereadora Norma, né, o vereador Francisco, eu tive a oportunidade de ser, né, a Câmara de Canoinhas sempre prezou pelo erário público, sempre cuidou, e por isso é que nós nunca somos ocorrência. Podemos não ser destaque, né? Já que a imprensa, quando é coisa boa, fica quieto, mas ocorrência também não. Então, se alguém faz a coisa errada, tem que pagar, né? Não isso é muito claro, né? Então, um abraço a todos aí e até amanhã.
A vereadora Zeneci, na sequência, o vereador Paulo Glinski. Só para esclarecer, né, não falei de dívidas e sim de promessas, né? A promessa dos respiradores e a promessa de repassar o valor integral da política hospitalar catarinense. Então, não vivenciei das gestões passadas, então por isso falo daquilo que eu conheço. Foi prometido os respiradores, mas não chegaram. Foi prometida a política hospitalar catarinense integral para enfrentamento à pandemia e também não chegou. Então, eu estou falando exatamente disso, né? Com exclusividade neste período de enfrentamento à pandemia, onde já tivemos mais de 40 pacientes internados na ala Covid, e graças aos 4 municípios que estruturaram esses leitos de UTI, graças aos recursos do governo federal, poderão ser mantidos pelos próximos dias. Então, eu falo de prometer apenas aquilo que pode cumprir, né? Nesse sentido, vereador Célio Galeski, que eu fiz a minha fala só para título de esclarecimento, tá bom? Obrigada. Vereadora Norma, vereadora Zeneci, eu sei que a senhora pode não ter sido vereadora, mas a senhora mesma afirma que trabalhou na Secretaria de Saúde por 12 anos. Então, essa dívida com a saúde do Estado, com os hospitais, eu tenho certeza que a senhora conhece, né? E com relação aos seus respiradores, vou fazer um requerimento amanhã solicitando ao governo do Estado que envie imediatamente, assim que eu receba os novos respiradores, que envie para Canoinhas. Muito embora, graças a Deus, né, a senhora mesmo falou, os nossos leitos estão desocupados, né? Felizmente, nós não temos, nesse momento, a necessidade dos respiradores, mas se houver, né, que eles estejam aqui em Canoinhas. Eu vou fazer um requerimento amanhã nesse sentido. E daí... Só para vereador Célio, eu também, quando mencionei, também não falei do governador, né? Eu falei dessas questões de governo. A gente sabe que quem fez errado que seja apurado e pague, né? Não falando diretamente do governador, nem poderia falar algo desse, até porque também não há notícia nenhuma que trate do envolvimento dele. E até porque também a gente vê que o governador está muito tranquilo com relação a essa situação, né? Até estava sábado numa festa junina aí num hotel, né? Então, possivelmente está com a consciência bem tranquila, não está se preocupando com isso. Vereador Célio, gostaria de se manifestar ainda? Não, obrigado, vereadora. Eu penso que o governador parou para descansar e deve ter comido alguma coisinha e nesse momento tirou lá a máscara e esqueceu de colocar, só pode ser isso, né? Ou está seguindo o que o Bolsonaro está fazendo, eu não sei, né? Eram do mesmo partido, né? Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, eu gostaria aqui de justificar, né, a justificável ausência do nosso presidente, do vereador Paulinho Basílio, que é papai da Ana Amália, que é uma inspiração, né, um filho é uma inspiração muito grande para a gente. Eu sempre falava para os meus filhos que eles inspiravam a gente sempre a seguir em frente e sempre passar por cima dos obstáculos e de todas as dificuldades que a gente encontrava. E também não importava como que eram as noites, eles sempre nos alegravam. Eram em momentos de soluço, de cólica, de perder o sono, querer brincar de madrugada, enfim. Tudo é lindo e é maravilhoso, né? É um pedacinho da gente que a gente ama muito. E desejar para o Paulinho, para a Amanda e para a Ana Amália muita saúde, muito amor, que eles sejam mesmo muito felizes e muito realizados. É um momento realmente muito especial. E gostaria também de justificar a ausência dos vereadores da Thelma Bley, da vereadora Thelma Bley e do vereador Vilmar Sudoski, que infelizmente não puderam se fazer presentes. E agradecer muito a participação dos senhores na reunião das comissões, por videoconferência. Agradecer muito a colaboração de todos com os nossos trabalhos de hoje. E também, claro, agradecer ao vereador Célio Galeski, que, como primeiro secretário, assumiria a mesa e ele permitiu que eu presidisse a sessão de hoje.
Muito obrigada a todos, obrigado pelo carinho, pelas considerações. E nada havendo mais a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para amanhã, dia 9 de junho, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Uma boa noite a todos e até amanhã.